Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Boa noite aí, Cássio. A essa série de lives, que é a live de imersão em exercício e diabetes. Eu sou Roberto Doro, eu sou um profissional de educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes. E eu ajudo, né, você, profissional de educação física, a adaptar aí o exercício ao diabetes ou o diabetes ao exercício, né, com total segurança aí na prescrição, desde a anamnese, né, até a prescrição, tá bom? Então, esse é o nosso objetivo. E na live de hoje, eu vou, na verdade, responder uma pergunta que me foi feita aí há um tempo atrás, que eu acho que é bacana para gente, né, para você, profissional de educação física, que quer aprender essa habilidade de você adaptar o diabetes ao exercício ou o exercício ao diabetes, e que muitas vezes situações que nos levam, né, mais próximos desse objetivo e muitas vezes situações que nos afastam dele, né? E hoje eu vou falar uma pergunta, né, que me foi feita, que é se todo o indivíduo com diabetes, né, ele deve aí saber contar carboidrato. Então, a gente sabe que a contagem de carboidrato é algo que é bastante utilizado no tratamento de quem tem diabetes. E claro, nosso canal aqui, o objetivo é sempre falar de exercício e diabetes, então não tem como a gente deixar o exercício de fora. Então eu acrescentei aí a pergunta que me foi feita. Então todo diabético deve fazer aí, deve saber fazer a contagem de carboidrato. E o que isso implica aí no exercício físico, né? Qual a relação com o exercício físico? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. O detalhe é que é, né, a contagem de carboidrato. A gente sabe que o carboidrato, né, é um tipo de macronutriente que ele serve como fonte de energia para a gente. Então, toda vez que a gente consumir aí carboidrato, ele vai ser digerido, né, pelo nosso sistema digestório e, consequentemente, vai chegar na nossa circulação sanguínea e vai ficar armazenado em alguns tecidos, como por exemplo aí no tecido muscular esquelético, no tecido adiposo, né? Geralmente aí o que sobra do que geralmente vai ficar uma parte armazenada no, no, no fígado, né? Na forma de glicogênio hepático. Para isso precisa aí da ação da insulina quando a gente está em repouso, no tecido muscular e depois, se ainda sobrar glicose lá no sangue vinda aí desse alimento com carboidrato, ele fica armazenado no tecido adiposo. Só que a gente sabe que quem tem diabetes, seja aí diabetes tipo 1, tipo 2, tem o problema da hiperglicemia. Quer dizer, vai automaticamente ter uma quantidade aí maior de glicose circulando no sangue por conta da necessidade do tratamento aí ser feito com os medicamentos ou mesmo com a insulina para poder tentar manter um padrão aí de glicemia dentro do que é normal. A gente sabe para quem tem diabetes é realmente um desafio extremamente grande, porque a gente sabe que o nosso sistema endócrino ele é milimetricamente controlado, né, pelo nosso sistema nervoso central e, consequentemente, tendo diabetes, você vai tentar imitar o que é perfeito. Então, é uma batalha que realmente ela não é fácil. Já falando como, como, como portador aí de diabetes já há muito tempo. A gente sabe que é um desafio diário, né? Esse final de semana mesmo foi o fim de semana aí que eu acabei saindo um pouco da linha. Então a gente, né, encontra assim, pessoas que a gente conhece, então você come uns negócios diferentes, você fica aí com dificuldade em acertar direitinho a glicemia, aí fica hiperglicêmico, joga lá um monte de insulina e vai medindo toda hora, vai sempre, né, correndo atrás ali para tentar dar um jeito. Então a gente sabe que o carboidrato em si é um nutriente que é extremamente necessário para o nosso sistema, mas em repouso a gente depende aí que para a glicose sair aí do sangue, ficar nos tecidos, ela vai precisar da ação da insulina e é o grande problema em quem tem diabetes. Então, muitas vezes, o que normalmente se foi proposto há algum tempo e funciona muito bem, que é exatamente você contar o carboidrato. O que é a contagem de carboidrato? É você, para cada porção de alimento que você vai consumir, sabendo que ele tem carboidrato, você vai determinar o quanto aquela porção vai fornecer de glicose para o seu sistema. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe que a gente tem, o indivíduo que tem normalmente diabetes tipo 1, a gente usa a contagem de carboidrato para conseguir estimar o quanto de insulina, principalmente de ação de curta duração, seja ela rápida ou ultra rápida, vai ser aplicado
para poder compensar aquela quantidade de carboidrato que está sendo ingerido. Agora, e para quem tem diabetes tipo 2, né? Aquela pessoa que usa lá o antidiabético oral? Essa proporção ela fica um pouco mais delicada para você, principalmente falando como portador de diabetes, que a gente vira e mexe e sai da linha, né? Mas você precisa ser muito mais disciplinado, na verdade. Então, o que vai acontecer? O nutricionista ele vai determinar qual a quantidade de carboidrato que deve ser ingerida diariamente. Então, de acordo com o seu peso corporal, com o tratamento que você vem fazendo do diabetes, qual o objetivo desse tratamento, não é? Se, claro, é o controlar a glicemia, mas fora isso, você está acima do peso, tem que perder peso, então tudo isso aí vai fazer parte da sua dieta. E aí o que acontece com esse indivíduo que tem diabetes tipo 2? Vai ser planejado ali uma quantidade de carboidrato que ele vai consumir diariamente nas refeições, quer dizer, durante o dia ele vai ter um número lá de carboidrato, de gramas de carboidrato para poder ser consumido. Agora o que acontece? Normalmente ele vai receber a orientação da quantidade de carboidrato que ele vai ingerir. Então, para cada refeição vai ter lá um número total e ele vai ser orientado para cada refeição uma quantidade máxima de carboidrato para ele consumir. Então, essa situação exige muito mais disciplina do nosso aluno com diabetes. E muitas vezes o que acontece, esses dias mesmo o Emanuel está aí na live, ele estava trazendo uma informação lá para a gente, que a aluna dele tinha no café da manhã comido lá 3 pães franceses. Quer dizer, a hora que ele chegou para fazer exercício, ela estava com mais de 300 de glicemia. Então, né, esse é um problema muito sério. Quer dizer, a pessoa precisa entender que cada pãozinho de carboidrato tem lá pelo menos 30 gramas de carboidrato. Então, para cada pão que o indivíduo consumir, a gente já espera que vai ter um aumento aí em torno de 100 miligramas por decilitro na glicemia dele. Então, mesmo com medicamento ou com insulina, vai ter que usar muito mais insulina para conseguir controlar uma quantidade tão grande de carboidrato chegando no sistema. Então, a contagem de carboidrato, ela serve sim para ajudar o indivíduo com diabetes a ter um melhor tratamento. Que a gente sabe que o tratamento de quem tem diabetes ele é baseado em 3 pilares: tratamento medicamentoso, a orientação alimentar, no caso aqui que a gente está abordando, que é justamente a questão relacionada à quantidade de carboidrato que o indivíduo vai consumir, então a contagem de carboidrato, e também o quanto o exercício vai também ajudar aí no tratamento. Então, a gente tem esses 3 pilares. A gente sabe que independente de fazer exercício ou não, você sempre tem que controlar a quantidade de carboidrato que você vai consumir. Por quê? Você tem diabetes, ou no caso aqui, né, o seu aluno tem diabetes. Então, se exagerar na quantidade de carboidrato que for consumir, mesmo que corrija e que use insulina de ação ultra rápida, essa insulina, toda vez que a gente aplica a insulina no subcutâneo, ela não vai imediatamente chegar na corrente sanguínea e vai começar a tirar a glicose, ela vai demorar em torno aí de 10 a 15 minutos para que isso aconteça. E ainda dependendo de que local você aplica no corpo, porque a gente tem vários locais de aplicação, onde a absorção em alguns será um pouco mais rápida, outra moderadamente e o outro mais lento. Então, também tem isso. Mas de primeiro momento vai demorar um período até que essa insulina chegue. Quer dizer, naturalmente existe aí uma linha de atraso. Tanto que para quem tem diabetes tipo 1, é normalmente recomendado que você determine ali quanto de carboidrato eu vou ingerir naquela refeição. Faz a contagem aí de carboidrato e a quantidade de insulina que é necessária para suplementar, né, aquela quantidade de carboidrato. Corrige com a insulina pelo menos 15 minutos antes da refeição, para dar tempo da insulina chegar na circulação e diminuir esse período que pode acontecer do indivíduo ficar com hiperglicemia. No indivíduo com diabetes tipo 2, como ele usa antidiabético oral, o antidiabético oral depende, né, vai depender de qual tipo de medicamento ele está usando, mas hoje a gente tem os que são chamados de XR, que são os de efeito prolongado, e eles vão fazendo efeito durante o dia, então não vai ter um pico de efeito, ele vai tomar e vai aumentar ali o nível, por exemplo, da quantidade de insulina no sistema e vai tender a manter aquilo ali. E aí o próprio organismo, né, de quem tem diabetes tipo 2 vai produzir aí uma quantidade a mais de insulina. Então, quer dizer, o medicamento ele mexe basicamente aí com o basal. E aí o que acontece com esse indivíduo? Se ele sai da linha, consequentemente ele vai ficar em hiperglicemia. Toda vez que a gente fica hiperglicêmico, isso impacta naturalmente na nossa glicemia, na concentração de glicose no sangue, que a médio e longo prazo, desculpa, a médio prazo, que é no caso aí 3 meses, vai influenciar na hemoglobina glicada, que é o valor referencial que a gente tem aí de tratamento. Então, quer dizer, o tratamento ele vai ficando mais
pobre, metabolicamente falando. E o pior de tudo isso, quanto mais alto o indivíduo fica aí com a glicemia com um período maior, consequentemente ele também vai ter aí, vai ficar exposto, né, a um aparecimento maior de complicações crônicas do diabetes, principalmente as microvasculares. Por que as microvasculares são mais frequentes? Porque se a gente pensar numa mangueira, né, que é o nosso sistema circulatório, se a gente comparar com uma mangueira, se é uma mangueira um pouco mais grossa, tendo ali um pouco de água, por exemplo, né, com glicose, ainda circula. Mas e se for uma mangueira muito fininha, né, que é o que acontece com os nossos capilares? O capilar, ele é praticamente um fio de cabelo, onde passa sangue ali, com hemácia, com oxigênio, com CO2, com glicose, né, com triglicerídeos ali circulando. Então, quer dizer, tem uma série de estruturas ali que estão circulando naquele sangue. E qualquer uma dessas estruturas que estejam a mais, certamente dificulta esse trajeto. E aí o que acontece? Você começa a ter complicações microvasculares, que normalmente afetam principalmente a visão e também aí os rins de quem tem diabetes. Então, ficar hiperglicêmico não é bom, nem a curto, nem a longo prazo. Então, a ideia é sempre conseguir corrigir o mais rápido possível. Então, a contagem de carboidrato ela ajuda muito nesse sentido. Tanto que hoje, né, já existem alguns trabalhos mostrando que esse indivíduo fica um período maior em jejum, né, ou faz um jejum intermitente, alguns períodos de jejum, e depois ele se alimenta novamente, que isso ajuda muitas vezes a controlar o diabetes, sem dúvida alguma. Agora, a minha preocupação não é exatamente a dieta, ou com o jejum intermitente, ou com low carb, porque o nosso corpo em repouso, ele normalmente vai se adaptar ao que você, à situação que você colocá-lo, a situação que você expô-lo. Então o que acontece? Se eu não estou fazendo exercício, eu vou ficar fazendo dieta low carb. O que vai acontecer? Vai ter menos carboidrato chegando, eu tenho diabetes, certamente eu vou precisar de menos insulina sendo aplicada exogenamente para ter um controle melhor aí do diabetes. Até aí, não influencia em nada no nosso corpo e até ajuda a pessoa. Agora, quando a gente coloca o exercício nessa equação, a coisa já começa a ficar um pouco desequilibrada. Porque durante o exercício, nós precisamos de energia para fazer o exercício. E a maior parte dessa energia, ela vem sim através da glicose. E aí qual é o grande problema? Se você está ingerindo uma pequena quantidade de glicose na sua dieta normal sem fazer o exercício, você tem uma reserva de glicogênio no fígado menor, você tem uma reserva menor de glicogênio também no músculo. E aí o que acontece? Na hora de você fazer o exercício, a sua reserva já está diminuída. E você vai ter o quê? Um aumento diferenciado, quer dizer, normalmente aí bem maior do que o que você tem quando você está em repouso. E qual é o grande problema? O corpo vai ter que gerar energia. Nosso sistema ele tem a capacidade, inclusive, de gerar glicose através de elementos que naturalmente não são glicose, que é o que normalmente o fígado faz, que é o processo de gliconeogênese. Então, a gliconeogênese é exatamente um processo onde, bioquimicamente, a quantidade de uma parte ali dos triglicerídeos, né, que é o glicerol, ele vai para o fígado, ele cai na circulação, vai para o fígado e o fígado converte o glicerol em glicose. A mesma situação acontece com alguns aminoácidos. Então, estruturas proteicas que a gente tem no nosso sistema, claro que se for necessário, né, criar glicose através de aminoácidos, muitas vezes começa assim a desnaturar a proteína muscular. Não a proteína daquele músculo que você está, a proteína contrátil ali daquele músculo que você está ativo, mas de outros grupamentos musculares que não estão ativos e que, consequentemente, vão ser desnaturados, quer dizer, a proteína ela vai sendo desfeita, vai aumentando a quantidade desses aminoácidos na circulação e uma parte deles é utilizada para ir até o fígado e converter, aí ser convertido em gliconeogênese. Isso aí em repouso pouco vai influenciar na nossa saúde. Agora, o detalhe é, durante o exercício faz uma diferença muito grande. Então, é algo que muitas vezes as pessoas questionam, né? A questão do quem tem diabetes, a dieta cetogênica ela é boa, quem tem diabetes, a dieta low carb é boa. Eu não discordo, eu concordo, desde que essa dieta seja feita enquanto o indivíduo esteja em repouso, que o corpo dele vai buscar a homeostasia, vai se virar e vai conseguir gerar a energia necessária para o nosso sistema nervoso central funcionar. Não tem o que questionar em relação a isso. Agora, o nosso foco aqui no canal qual é? Falar de exercício e diabetes. Então, quer dizer, esse indivíduo que tem diabetes, que está fazendo dieta low carb, que está fazendo dieta cetogênica,
né, que faz jejum intermitente, na hora dele vir fazer o exercício, nós, como profissionais de educação física, precisamos entender muito bem as alterações fisiológicas que esse tipo de dieta vai trazer para o indivíduo e como a gente vai lidar com isso na hora do exercício. Porque certamente o que vai acontecer? Ele tem um déficit na geração de energia. Então, muitas vezes, no exercício que você está prescrevendo para aquela pessoa, acreditando ou com a referência que você tem do teste que foi feito na avaliação física, que está sendo uma intensidade moderada, às vezes para ele está sendo uma intensidade muito mais intensa. Porque naquele momento o sistema dele não está conseguindo gerar uma quantidade adequada de energia de acordo com a demanda dos grupamentos musculares que estão ativos naquele momento. Então, muitas vezes a gente encontra isso, por exemplo, o seu aluno lá com diabetes está fazendo exercício e de repente você está aplicando o exercício que para você, de acordo com as avaliações que foram feitas, é uma atividade aí, é uma intensidade que você sabe que é moderada para ele vai virar para você e falar, professor, mas hoje eu tô sentindo muita dificuldade, está pesado demais o treino, pela escala subjetiva de esforço, está dando uma disparidade muito grande com o que você geralmente tem como resposta diante daquele mesmo estímulo. Por isso a necessidade da gente sempre, claro, medir a glicemia antes de começar a fazer o exercício é fundamental. Isso aí não tem o que a gente falar. Muitas vezes as pessoas conversam comigo porque a gente sabe que não são muitos, né, nossos alunos, não são todos que conseguem, de repente, uma quantidade adequada de tiras para fazer a medição da glicemia. Então ele já tem que dosar isso. Muitas vezes você coloca o exercício, e aí para o exercício a segurança ela está onde? Você medir a glicemia antes e depois, no final. Inicialmente, se tiver às vezes alguma situação diferente no início do exercício, às vezes medir durante o exercício. Isso aí aumenta o que diretamente? Impacta a questão da quantidade de tiras que serão usadas. Então, muitas vezes o nosso aluno com diabetes, de repente, ele não tem uma quantidade de tira adequada. E aí vem aquela pergunta, eu só posso medir uma vez no exercício, eu vou medir quanto? Antes ou depois do exercício? Então, eu entendo o seguinte, é muito mais importante a gente medir antes do exercício, porque medindo antes, nós conseguimos entender aquele valor de glicemia transversal, quer dizer, naquele momento ali a gente tem aquele valor, a gente não sabe exatamente se ele está aumentando, indo daquele valor para cima ou indo daquele valor para baixo, se o nosso aluno aí com diabetes não estiver usando sensor, mas fazendo a relação dessa medida com o que ele comeu, né, a que horas ele comeu, que medicamento que ele está usando, ou as insulinas que ele vem usando, que horas que foi aplicado. Tem efeito, vai estar um efeito maior, vai estar em pico de ação de insulina na hora do exercício? Não está? Então tudo isso norteia o modo que a gente vai prescrever o exercício. Isso aí sim traz muito mais segurança, não só para nós como profissionais de educação física, porque a gente precisa desse valor na hora de prescrever o exercício. Eu vivo falando aqui, né, que não dá para a gente olhar para alguém que tem diabetes e falar, nossa, você está fazendo hipoglicemia. Não é? Então é muito difícil isso. Inclusive durante o exercício a gente tem que ficar atento aí, principalmente a parte relacionada a tempo de ação e reação, a questão da coordenação motora, se ela está alterada ou não, para muitas vezes identificar o nosso aluno fazendo hipoglicemia, porque ele não vai ter sintoma, normalmente é assintomático durante o exercício. Muitas vezes durante o exercício, seu aluno com diabetes, ele vai talvez relatar algo para você quando ele já está fazendo uma hipoglicemia grave. Já está num episódio onde a glicemia dele já está abaixo de 50 miligramas por decilitro. Então aí vai ter sinalizações aí que são neuroglicopênicas e que muitas vezes, durante o exercício, ele está fazendo o exercício, ele está bem. Ou ainda acontece de, às vezes, terminou o exercício, você mede a glicemia, está lá com glicemia de 48, 46. Você olha a pessoa e fala, como é que você está se sentindo? Eu estou bem. Porque ainda o sistema nervoso autônomo simpático, ele está atuando. Não é? Então, por conta do exercício. E nessa situação ele está fazendo uma hipoglicemia, ele não está fazendo hipo porque ele não está sentindo nada, ele está, fisiologicamente está acontecendo. Só que ele não tem sinalização, por conta da ativação do sistema nervoso central naquele momento. E aí o que acontece? Precisa corrigir rapidamente. Mas quando a gente mede no início do exercício e consegue traçar todas essas variáveis, isso ajuda bastante na hora da prescrição. E é por isso que eu comentei, né, de toda pessoa com diabetes, ele deve fazer contagem de carboidrato. Eu acho bastante interessante que a pessoa consiga entender
pelo menos a quantidade total que foi prescrita para ele com relação ao quanto ele precisa ingerir de carboidrato, que ele, para cada refeição que ele vai fazer, ele consiga mais ou menos estimar a quantidade que foi determinada para cada refeição, e aí dessa maneira ele vai evitar ficar com hiperglicemia, ele vai ajudar o tratamento, né, com as outras partes também. O medicamento vai conseguir fazer a ação, vai ter uma ação melhor, o próprio exercício também vai trazer um resultado melhor. Então, eu acredito assim, toda pessoa com diabetes é importante que saiba fazer a contagem de carboidrato, independente se ele usa insulina ou não, porque muitas vezes as pessoas entendem como a contagem de carboidrato ela sendo feita somente para o portador de diabetes tipo 1, que normalmente utiliza insulina ultra rápida, ou para o portador de diabetes tipo 2, que já tem o diagnóstico há muitos anos e que tem um tratamento semelhante ao portador de diabetes tipo 1. Usa lá a insulina basal, né, faz o sistema aí basal bolos. Mas não. O que acontece é que quem usa insulina normalmente vai ver a quantidade de carboidrato que ele vai consumir e vai aplicar uma quantidade proporcional de insulina. Isso traz uma certa liberdade, quer dizer, eu comi mais carboidrato, aplico mais insulina, comi menos carboidrato, aplico menos insulina. Só que também influencia bastante aí no ganho de peso. Né? Eu mesmo tenho bastante dificuldade em relação a isso, porque ao mesmo tempo que você tem flexibilidade de contar o carboidrato e usar mais insulina, só que é o seguinte, mais carboidrato refaz sua reserva de glicogênio hepático, refaz sua reserva de glicogênio muscular, e o que sobrar vai para o tecido adiposo, então vai ganhar peso mesmo. Isso aí, por isso que a gente tem visto cada vez mais portadores de diabetes tipo 1, né, com o uso aí de insulinas ultra rápidas, aí com análogos de insulina humana, cada vez mais ganhando peso, que é uma coisa ruim também, a médio e longo prazo, porque além, hoje tem diabetes tipo 1, é novo, mas depois vai envelhecendo, vai ficando que nem eu, né? Vai começando a ficar velho, e aí, como é que fica? Aí você fica com os problemas do envelhecimento associados ao problema do diabetes. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque a médio e longo prazo não é um bom negócio. Mas o detalhe é, mesmo aquele indivíduo que tem diabetes tipo 2, que usa antidiabético oral, ele tem que saber a quantidade de carboidrato que ele vai ingerir em cada refeição. Dessa maneira, ajuda no controle. Agora, qual é a diferença de nós que vamos prescrever o exercício para quem tem diabetes, trabalhar com alguém que faz contagem de carboidrato ou um portador de diabetes que não faz contagem de carboidrato? Né? Onde está a diferença disso? O que é melhor? A tendência natural é a seguinte: para aqueles indivíduos que normalmente não têm o hábito de fazer a contagem de carboidrato, ou muitas vezes também a pessoa, principalmente com diabetes tipo 1, é muito comum isso, às vezes ele é recém-diagnosticado, então é uma mudança muito drástica mesmo, muitas vezes para a família, porque é uma pessoa mais jovem, muitas vezes nem tem autonomia ali, às vezes é criança, então a recomendação às vezes acaba sendo feita para que ele use uma insulina de ação ultra rápida de maneira é, fixa. Né? Então, por exemplo, ele vai lá no café da manhã, aplica lá, sei lá, 4 unidades. No almoço vai aplicar 3 unidades. No jantar, 3. Tá? Então, ele tem uma quantidade fixa de insulina. E isso aí varia. Então, quer dizer, ele aplica a insulina de maneira fixa, né? Sempre a mesma quantidade, e de repente ele come mais, que está com mais fome, ou come menos. Então, nessas situações, a gente tem que tomar mais cuidado por conta de um risco maior aí desse indivíduo chegar para fazendo o exercício com hiperglicemia, ou então chegar fazendo já um quadro de hipoglicemia ou próximo de fazer um quadro de hipoglicemia. Às vezes ele chega com risco eminente aí de fazer hipoglicemia. Então, por exemplo, ele chega para treinar, você mede a glicemia dele antes, lá está com 94, por exemplo. Só que ele ainda tem tempo de ação da última vez que ele corrigiu com insulina lá na refeição. Então, automaticamente ele vai fazer hipoglicemia se ele ficar em repouso. Se ele fizer exercício, vai fazer hipoglicemia mais rápido ainda. Então, aí se faz necessária suplementação com carboidrato. Então, por isso que eu comento, né, a minha opinião como portador de diabetes, vivência aí com todo esse tempo, né, convivendo com diabetes e também trabalhando aí, prescrevendo e acompanhando o exercício para quem tem diabetes. Se você só pode medir a glicemia uma vez, mede antes de começar a fazer exercício. Porque nós precisamos saber de onde nós estamos saindo. Né? E com isso, sim, fazer essa comparação com as outras variáveis que eu já comentei. Agora, o indivíduo que não faz contagem de carboidrato, o mais provável é, quando ele vir fazer o exercício, uma probabilidade maior dele começar a fazer o exercício em hiperglicemia. Hiperglicemia, a gente já comentou várias vezes, é algo que a gente precisa sim tomar cuidado,
porque ele já está começando o exercício numa situação metabólica não favorável. Ué, mas o exercício ele não é hipoglicemiante? De repente você pode se perguntar. Ele é, mas o exercício ele tem um efeito hipoglicemiante que é poderosíssimo, isso aí não tem o que a gente falar. Eu mesmo sou um defensor nato aqui do exercício, todo mundo sabe disso, mas numa situação onde o metabolismo ele está controlado, então você vai gerar ali um desequilíbrio para o sistema, vai gerar um estresse para o sistema, partindo de uma situação onde está controlado. Agora, toda vez que o seu aluno com diabetes chegar para fazer o exercício e ele tiver num quadro de hiperglicemia ou estiver fazendo hipoglicemia ou muito próximo de fazer hipoglicemia, você está começando o exercício em uma situação onde metabolicamente ele não está estabilizado, ele já está descompensado. Então é isso que a gente precisa tomar cuidado para garantir a segurança do nosso aluno com diabetes treinando com a gente e garantir a nossa segurança como profissional de educação física. Porque a gente não pode esquecer que se esse indivíduo está lá fazendo o exercício com a gente, ele passar mal, ele sofrer algum acidente, ele se machucar, quem é responsável por ele é você. Mesmo que ele esteja numa aula lá que tenha, sei lá, 15, 20 pessoas dentro da sala lá e você dando aula. Ah, eu estou dando aula para um grupo. Sim, você está dando aula para um grupo, mas você é responsável pela saúde desse indivíduo enquanto ele está na sua aula. Então, por isso a necessidade, sim, né, que eu vejo muito assim, os profissionais de educação física. Para quem trabalha com personal, de certa maneira, não tem o que discutir. Você está ali para dar atenção para aquela pessoa. É muito mais fácil nesse sentido da questão dos controles. Agora, para o indivíduo que ele faz o treino com você em um grupo de pessoas, você sabendo disso, você tem sim que conversar com ele. Já explicar desde o início do treinamento como vai funcionar. E ele tem sim a responsabilidade e a obrigação de vir falar para você. Vai começar a aula, cheguei aí, mediu a glicemia? Medi, não medi, não mediu, então mede. Mediu, tá tanto. Aí você vai relacionar com o medicamento que ele utiliza, o momento que ele se alimentou, para você saber se aquele tipo de aula que você vai dar vai ser segura para aquela pessoa ou não. Então, normalmente, quando a gente trabalha com a, o aluno que faz a contagem de carboidrato, esse aluno certamente tem uma probabilidade maior dele chegar com glicemias mais dentro do que a gente chama aí de tempo no alvo, né, de alvo. O alvo para quem tem diabetes é ele não chegar para fazer o exercício fazendo aí hipoglicemia e nem hiperglicemia. Então, quer dizer, glicemias acima de 70 e abaixo de 180. Então, a probabilidade maior é essa. E aí a gente tem que, claro, como eu já falei anteriormente, comparar aí com outras variáveis para ver se o tipo de treinamento que a gente vai fazer, o volume, né, a intensidade do treino, quer dizer, aquela carga de treino naquele dia, o quanto vai influenciar na resposta glicêmica desse aluno. E o indivíduo que normalmente não faz contagem de carboidrato, a tendência natural é ele chegar em hiperglicemia. Hiperglicemia, a gente sabe que se tiver acima de 180 ou a partir de 180 mg por decilitro, já é um quadro de hiperglicemia. Só que você prescreveu o treino para esse indivíduo que está acima de 180, mas abaixo de 250, vai ser um comportamento bem diferente do que você prescrever o exercício naquele dia, né, acompanhar o exercício naquele dia do treino do seu aluno com diabetes, com glicemias acima de 250 mg por decilitro. E também aí, às vezes, muitas vezes, o pessoal meio que se desespera, tá com 249, né? Ou tá com 252. Então, não é assim, tá próximo ali. O que eu falo de hiperglicemia acima de 250, estou me referindo a valores superiores a 280 miligramas por decilitro. Muitas vezes, nosso aluno com diabetes chega para treinar com 420, principalmente quando é criança, é jovem, com diabetes tipo 1. Isso acontece. Então, os valores, a gente tem que entender o quanto essa descompensação, quer dizer, esse valor de hiperglicemia, está influenciando. Porque a partir de 180 a gente sabe que a taxa de filtragem glomerular aumenta, tudo bem, mas vai aumentar, vai começar a aumentar. Bem diferente do que ele chegar para treinar com 260, com 300, com 400. Nessa situação, a taxa de filtragem glomerular está a todo vapor. E ele certamente já vai estar apresentando sintomas clássicos aí do portador de diabetes que está descompensado. Vai ficar tomando água feito um desesperado, porque os rins dele estão filtrando rapidamente o sangue, ele está urinando bastante, está perdendo bastante água, consequentemente ele também vai ter bastante sede. Então fica naquele ciclo vicioso, toma água, é uma sede que nunca acaba, né? E nessa situação a gente sabe que o exercício vai trazer uma sobrecarga muito maior aí no sistema,
cardiocirculatório. Não é o que a gente quer para o nosso aluno, a gente quer a segurança dele. Então, a questão da contagem de carboidrato, ela é importante sim para todos os portadores de diabetes, independente se ele usa ou não insulina, isso é legal. Qual a relação disso com o exercício? O indivíduo que faz a contagem de carboidrato, é mais natural que ele não chegue em quadros de hiperglicemia. Eu falo de hiperglicemia e hiperglicemia de verdade. Essas hiperglicemias que eu estou falando aí, acima de 300, muitas vezes, 400 e alguma coisa. A probabilidade disso acontecer diminui bastante. A questão do indivíduo vir para treinar e ter uma resposta melhor do exercício também aumenta bastante. Então, assim, é algo que ajuda. Muitas vezes vocês vão lidar, principalmente com as pessoas que têm diabetes tipo 2, eles não se interessam muito em ficar fazendo contagem de carboidrato, né? Vão meio no olho ali. Então é importante que a gente, como profissional de educação física, oriente inicialmente para ele perceber o quanto isso é bom. Porque é a mesma situação do exercício. Eu sempre falo para vocês, o legal da gente trabalhar com quem tem diabetes é que a gente já apresenta resultado na primeira aula do seu aluno com diabetes. Você mede a glicemia antes, faz o exercício, mede depois. Ele vai ver que baixou. Ele vai falar, nossa, baixa tanto assim, que bacana. Então, quer dizer, ele coloca fé naquilo que você está falando para ele. A mesma situação é com o alimento. Se ele começa a consumir quantidades menores de carboidrato, naturalmente ele vai tender a ter uma concentração menor de glicose circulando no sangue. Vai ficar hiperglicêmico por menos tempo também. E isso ajuda, primeiro, falando como portador de diabetes, ele já vai se sentir melhor. Os desconfortos que a gente tem, por exemplo, de ficar urinando bastante, sentir muita sede, isso aí não vai sentir indisposição, porque o nosso corpo está com dificuldade em metabolizar direito ali o ácido graxo. Então, não tem piruvato suficiente ali para ajudar. Demora um pouco mais. Automaticamente a quantidade de corpos cetônicos aumenta. Deixa o sangue mais ácido. As enzimas não vão trabalhar direito. E aí qual é o problema? Desequilibra tudo. Não dá muito certo. Então, consequentemente, o indivíduo que consegue perceber, né, o quanto isso aí ajuda, já é o primeiro passo, e o segundo é realmente orientá-lo aí para uma orientação de um profissional de nutrição, né, uma orientação nutricional. Isso aí não tem o que falar. Né, ele vai ser orientado por um nutricionista e, consequentemente, vai orientar aí a quantidade de carboidrato que ele tem que consumir, que tipo de carboidrato que ele tem que consumir, porque a gente sabe que alimentos com carboidrato a gente encontra tudo quanto é lugar. A maior parte dos alimentos que você olha nas tabelas nutricionais, ele tem ali carboidrato. Só que muitas vezes tem o carboidrato junto com gordura, às vezes com quantidades até grandes de gordura. Às vezes é um carboidrato que é um carboidrato simples, é um monossacarídeo, é um disacarídeo, quer dizer, ele chega rapidamente aí no nosso sangue, por isso que é chamado de alto índice glicêmico. Às vezes você vai comer um carboidrato que ele é um carboidrato complexo, que isso é bom, precisa de mais hidrólises ali, mais reações químicas para que essa glicose vá chegando no sistema. Mas, por outro lado, muitas vezes a carga glicêmica desse alimento, dessa porção de alimento, ela é alta. E aí o que normalmente acontece? Ele vai chegando aos poucos, então tá tranquilo. Não, não tá tranquilo, porque a quantidade que vai chegar ela vai ser grande. E muitas vezes vai ficar hiperglicêmico. Não vai ficar hiperglicêmico tão rapidamente, mas fica hiperglicêmico depois, às vezes de 2 horas até que se alimentou, fica lá hiperglicêmico, porque qualquer tipo de carboidrato que a gente consuma, por mais complexo que ele seja, em torno aí de 2 horas ele já chegou no nosso sistema. Por isso que muitas vezes o seu aluno com diabetes, aí ele vai relatar que a medição da glicemia dele depois do exercício, depois da alimentação, ela é feita 2 horas. Por que 2 horas? Porque a gente sabe que a partir do momento que você começa a ingerir alimentos com carboidrato, após 2 horas já não tem mais aquele alimento, ele já vai chegar no sistema, ele já vai estar todo disponível no sistema, mesmo que ele seja um carboidrato complexo. O detalhe é, quando a gente consome alimento com carboidrato, com uma grande quantidade de gordura, aí a coisa complica um pouco. Porque a gordura ela demora muito mais tempo para ser metabolizada, ela retarda aí a velocidade com que a glicose vai chegar no sangue. Então, muitas vezes, aí para quem tem diabetes aí tá me assistindo sabe bem do que eu estou falando, que é quando a gente come pizza, por exemplo. Pizza é super gostoso, aí você consome, de repente você começa até a fazer uma hipoglicemia, porque demora mais para chegar a glicose no sangue, só que depois, horas depois, muitas vezes você fica hiperglicêmico por conta disso. Então, o detalhe é, a contagem de carboidrato ela é importante sim, para dosar aí a quantidade de carboidrato que o indivíduo vai consumir. Para nós que somos profissionais de educação física, é importante orientar o nosso aluno com diabetes para que isso aconteça, porque a médio e longo prazo
Isso ajuda muito na resposta que ele vai ter com o exercício e também diminui bastante aí os riscos de complicações crônicas do diabetes, que é o mais importante aí para a gente, porque o indivíduo ele está com diabetes hoje, quer dizer, ele vai conviver com diabetes até o final da vida dele. Então, o detalhe é, quanto mais a gente puder contribuir com a qualidade de vida dessa pessoa, melhor vai ser, e é com isso que a gente tem que se preocupar. Alexandre colocou aqui que por isso que o treino, né, aeróbio aí, em jejum, ele não é muito indicado, porque ele demandará aí uma maior, um aporte, né, de proteínas como fonte de energia e por conta de ter menos aí carboidrato. Isso realmente acontece. Então, o detalhe é, né, a gente precisa entender qual que é o objetivo, né, de você muitas vezes fazer exercício em jejum. Muitas vezes as pessoas é, têm uma falsa crença de que se eu fizer o exercício em jejum eu vou metabolizar mais gordura. Mas se a gente pensar os processos bioquímicos que estão envolvidos na oxidação da gordura, com menos carboidrato, quer dizer, com menos, na verdade, piruvato, né, que é o que vai vir da degradação da molécula de glicose para ajudar na geração de energia aerobiamente. Ele fica diminuído, já que tem pouco, né, e durante o exercício é o que a gente basicamente aí mais utiliza, mesmo pela via aeróbia e pela via anaeróbia. Então, quando a gente coloca o exercício, foi o que eu comentei, né, de acordo com as dietas que geralmente são feitas, eu acho que todas funcionam, todas têm o seu benefício aí, ou risco para o organismo. Aí cabe a cada indivíduo, né, consultar esse nutricionista e definir o que vai ser feito. Agora, com relação ao exercício, essas dietas a gente tem que tomar bastante cuidado, porque realmente elas impactam muitas vezes negativamente em relação ao resultado que a gente quer com o exercício, trazendo um desconforto, às vezes, é, muito maior, né? E o desconforto a gente sabe, coisa que não agrada a gente acaba parando de fazer, que isso aí a médio e longo prazo é muito ruim para quem tem diabetes. A vontade de carboidrato ela é extremamente importante. A gente tem sim que estimular os nossos alunos com diabetes a fazer e não ficar aí muito tempo com hiperglicemia. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, né, a você que me acompanhou aí até agora. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais.